Olá, que tal? Eu sou Raquel Paz e hoje nós vamos falar sobre o verbo tener. Tener, em espanhol, quer dizer ter. E nós não usamos apenas o verbo ter para falar das coisas que nós possuímos. Também falamos sobre possessão, mas não somente isso. O verbo ter ele é usado para diversas coisas. Para expressões de estados físicos, mentais, de possuir também e outras expressões variadas. Vamos ver algumas hoje, certo? A primeira informação que eu quero passar para vocês é que o verbo ter é um verbo irregular. O que quer dizer isso? Verbos irregulares são aqueles que têm uma irregularidade na sua raiz. Então, quando eu vou conjugar, não é somente trocar o final de acordo com a pessoa. Não, nós temos que alterar também um pouquinho na estrutura do verbo. Vamos ver aqui como é que funciona, certo? Temos aqui conjugado o verbo ter, em espanhol se diz tener, no presente do indicativo. Vamos lembrar aqui quais são as pessoas. Nós temos as primeiras pessoas do singular, yo, tu, ele, usted são a terceira pessoa. Nós vamos conjugar da mesma maneira, tanto para ele, ella ou usted. Ele, ela e você. E depois nós temos nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Então seria a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. No verbo ter, tener, quando eu digo eu tenho, então ele troca bastante, ele é bastante irregular. Então aqui eu não vou fazer yo tenho, como seria um verbo regular. Eu tenho, yo tengo, certo? Primeira pessoa, yo tengo. Segunda pessoa, tu, lembrando que o pronome tu sempre leva acento. Tu tienes, tienes. Eu vou botar ie. Lembrando lá na nossa aula de fonética que o T, não vou dizer tienes, vou dizer ti, tienes. Tu tienes, ele, ella, usted tiene. Quem é usted? Você. Então eu vou conjugar a terceira pessoa do singular como ele tiene, ella tiene, usted tiene. Nosotros ou nosotras tenemos. Olha aqui, que curioso, que aqui ele não é irregular. A raiz dele, então, volta a ser somente a letra E. Tenemos. Nosotros ou nosotras. Se é masculino ou feminino, eu vou variar. Nosotros, nosotras, tenemos. Depois, vosotros, vosotras, tenéis. Então, aqui eu vou ter também. Aqui na raiz volta a ser somente E. Tenéis. Nunca tenéis, tá? Não é? A raiz está sendo aqui para marcar a sílaba mais forte. Vosotros tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Tienen. Então, eu vou ter tienen, terminando com N, certo? Lendo uma vez, por favor, repete aí. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Quando eu uso o verbo tener, eu posso usar para expressar possessão. Yo tengo un coche blanco. Yo tengo un bolígrafo rojo. Certo? Posso expressar para usar, por exemplo, descrever partes do corpo, né? Yo tengo los ojos negros. Yo tengo el pelo largo. Tem o que quiser. Tú tienes el pelo rubio. Nosotros tenemos una casa muy grande. Isso aí a gente vai expressar como possessão. Dolor, também eu vou dizer, eu tenho dolor de espalda, eu tenho dolor de cabeça. Então, ter dolor também é possível. Ter hambre, o que é hambre? Fome. Então, eu também vou expressar estados físicos com o verbo ter. Eu tenho hambre, eu tenho sueño, eu tenho frio, tenho calor. Então, também vou utilizar o verbo ter para fazer expressões dos estados físicos. Tenho fiebre, certo? Para falar também, por exemplo, se eu tenho prisa. Prisa quer dizer pressa. Eu tenho prisa. Eu tenho envidia. Envidia, inveja. Ellos tienen celos. Celos, uma pessoa celosa. Tiene muitos celos. Celos é ciúmes. Celos. Anota lá na listinha de heterossemânticas, aquela que parece uma coisa e a outra. Entonces, mi hermano tiene celos.
Descrição, então, tenho los ojos negros, el pelo largo, tengo. Suerte, la persona pode ter suerte, eu tenho suerte. Eu tenho razão, eu tenho la culpa. Eles têm la culpa, nós temos la culpa. Então, o verbo tener também para dizer expressão como ter culpa. Tener ganas de. Bueno, eu tenho ganas de comer dulces. Eu tenho ganas de ir à praia. Eu tenho ganas de estudar espanhol. Então, tener ganas quer dizer ter vontade de. Então, vou usar o verbo ter. Ganas de. Não esqueçam da preposição. Tenho ganas de estudar. Años, años. ¿Cuántos años tiene? Eu tenho 38 años. Certo? Então, quando eu vou dizer a idade, la niña tiene 10 años. Então, vou usar com o verbo tener, o verbo ter, certo? Para falar a idade, com a expressão. E quando eu tenho tener mais que, mais infinitivo, é também uma expressão, por exemplo, eu tenho que salir. Nós temos que estudar. Ele tiene que cantar. Então, cada vez que eu vou dizer o verbo tener, mais o infinitivo para dar a ideia de alguma coisa que tem que ser feito, uma intenção, vou usar tener, mais que, mais infinitivo, certo? Então, vocês viram quanta coisa com o verbo tener, né? Nós temos que estudar. Temos que mirar os vídeos. Temos que falar espanhol. E vocês têm que compartilhar, curtir, inscrever-se. Não se esqueçam, ativar o sininho das notificações, tá ok? Até a próxima aula!